coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá, eu sou Jarbas Roriz, professor de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também sou membro da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje nós vamos falar sobre Covid-19, peculiaridades em idosos. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção do envelhecimento populacional que o mundo inteiro atravessa. Pela primeira vez no mundo, nós temos mais avós do que netos. Isso é uma notícia de abril do ano passado, abril de 2019. Então, são 705 milhões de pessoas acima de 65 anos, contra 680 milhões entre 0 e 4 anos. As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre os mais jovens. Até 2050, haverá 2 pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre 0 e 4 anos. Então, nesse momento, infelizmente, os netos representam uma ameaça aos avós, né? Porque as crianças são frequentemente portadores assintomáticos dessa condição e, portanto, nesse momento deve haver um isolamento e restrição de contato entre os idosos e as crianças. Quando examinamos dados provenientes da Organização Mundial de Saúde e também vindos da China, principalmente, observa-se que, na média geral, o Covid-19 mata 2,3% dos infectados. Então, essa seria a mortalidade geral média até o presente momento. Se for analisado só o grupo acima de 60 anos, no entanto, esse índice de mortalidade chega a 8,8%. No subgrupo de 80 anos ou mais, essa mortalidade chega a 14,8% dos infectados. Então, as pessoas com mais de 60 anos correm mais risco nessa pandemia. Quando a gente compara dados da Itália, né, do Covid-19 na Itália, com os dados que nós temos até o presente momento no Brasil, a gente observa que 95% das mortes na Itália foram em indivíduos acima de 65 anos. No Brasil, até agora, são 85% dos mortos com idade acima de 60 anos. Quando a gente compara os 4 países em que os dados epidemiológicos avançam muito rapidamente, Itália agora entrando em estabilidade, Estados Unidos, Espanha também entrando agora em estabilidade, mas Estados Unidos e Brasil, principalmente no acrescente de casos, a gente observa a comparação da pirâmide etária, a população da Itália de 60 milhões no total e 17 milhões de idosos. Estados Unidos, 73 milhões de idosos, Espanha, 12 milhões e o Brasil tem 28,7 milhões de idosos, que representa 13,6% da nossa população. A partir dos dados da Itália, fazendo projeções para o Brasil, na Itália houve um problema do colapso do sistema de saúde. E isso aumentou muito a letalidade e também pelo fato de pouco testarem, testaram mais os casos mais graves que internaram. Mas, então, Covid em 10% dos idosos brasileiros seriam 2.870.000 idosos com essa condição. Projetando 10% de mortalidade, nós teríamos aí uma estimativa de 287 mil óbitos em idosos no Brasil. Então, para que isso não aconteça, para que a gente minimize o impacto dessa Covid no Brasil, é importante a gente observar que a maioria da transmissão, a maior parte das transmissões se dão por indivíduos assintomáticos. Então, as medidas restritivas de mitigação nesse momento são fundamentais. Cada pessoa contaminada, ela pode, considerando um R0 de contágio de 2,5, que foi o da China, ela vai contaminar em 30 dias até 400 pessoas. Inicialmente 12,5, depois de 30 dias 406 pessoas.
Se a gente restringir mobilidade da população, fizer isolamento parcial com 50% menos de exposição, isso cai para 1,25 e 15 pessoas. Com 75% menos de exposição, nós teremos 0,625 pessoas e levando a 2,5 pessoas em 30 dias. Então, o isolamento social é a principal medida de toda a população. Para os idosos, é recomendado o atendimento domiciliar preferencial. Então, os idosos, o ideal é que os atendimentos cheguem à casa do idoso, os profissionais de saúde. Também estratégias de imunização prioritárias, levando a imunização preferencial no domicílio, né? Ou outras estratégias que restringam aglomerações, tá? Uma organização dessa imunização para H1N1 é importante nesse momento, para diminuir o número de infecções por influenza, que todo ano mata uma quantidade grande de idosos no nosso país, tá? E também vai diminuir sintomas respiratórios, síndromes gripais, o que vai ajudar a aliviar a sobrecarga no sistema de saúde. Medidas preventivas são necessárias envolvendo cuidadores e também os profissionais de saúde que vão entrar em contato com essa população idosa. Então, o rigor na higienização e no uso de máscaras e de EPIs de um modo geral. E também uma questão muito importante nesse momento é as recomendações para as instituições de longa permanência para idosos. Então, os idosos institucionalizados, eles são disparadamente o público de maior vulnerabilidade para complicações. O idoso tem uma maior vulnerabilidade a complicações, né, em função das alterações do envelhecimento que passam pela imunossenescência, as alterações do sistema imunológico que diminuem a capacidade de defesa do organismo à medida que o indivíduo envelhece, a presença de condições subjacentes como múltiplas comorbidades. Então a gente sabe que os indivíduos portadores de hipertensão, de diabetes, de doença cardíaca, de doença pulmonar, renal crônica, são indivíduos que complicam mais e nesse grupo a mortalidade é ainda maior. E também a síndrome de fragilidade do idoso, que é muito comum e que torna o idoso mais vulnerável a essas complicações, tanto pelo coronavírus, pela Covid, como pelas outras condições infecciosas que estão presentes no nosso meio e continuam a acometer a população idosa, aumentando a hospitalização, aumentando a mortalidade e também reduzindo a autonomia do indivíduo idoso. O quadro clínico da Covid-19 é já bastante divulgado, de conhecimento de todos, né? Uma síndrome gripal, frequentemente febril, né? Podendo ter um sintoma de anosmia, de dor de garganta, de tosse, de dispneia, sinais de alerta como dor torácica, queda de oxigenação, dor abdominal importante, devem chamar a atenção. Pode envolver o sistema gastrointestinal também com diarreia, dentre outros sintomas menos comuns. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o quadro clínico nos idosos, né? Existe certa particularidade com relação à apresentação clínica no idoso. A primeira delas é que pode haver ausência de febre em idosos. Os idosos fazem menos febre do que indivíduos não idosos. Então, deve-se considerar um aumento de 1,2 graus Celsius na temperatura basal já como significativo nesses indivíduos. Então, o monitoramento da temperatura é uma medida importante na população idosa. Delírio é uma condição comum no idoso, estado confusional agudo, né, com atenção que ele pode acontecer na sua forma hiperativa, com agitação psicomotora, com alteração do comportamento, insônia, mas também em formas hipoativas, com apatia, sonolência, a apresentação na forma de síncope, tá, e também quedas, como manifestação clínica. A taquipneia também é um sinal precoce de infecção respiratória em indivíduos idosos. Então, muitas vezes a infecção respiratória surge com taquipneia sendo o primeiro sinal. A maior ocorrência de taquiarritmias, né, tanto de causa inexplicada e principalmente dentre elas fibrilação atrial, que é a mais comum, e descompensação cardíaca de um modo geral. Maior atenção à possível ocorrência de anosmia, considerando a maior propensão a déficit sensorial em idosos. Maior propensão também a sintomas neurológicos de encefalite, crises epiléticas, considerando o processo de neurodegeneração que é frequente, o próprio processo de envelhecimento do sistema nervoso central.
menor reserva funcional dos órgãos e sistemas, com maior vulnerabilidade à evolução mais rápida para a falência de múltiplos órgãos. Com relação à síndrome de fragilidade, é importante conhecer de um modo geral que o envelhecimento é heterogêneo e em alguns indivíduos, numa determinada idade, entram numa espiral de alterações neuromorais relacionadas ao envelhecimento e desenvolvem perda de peso, sensação de exaustão, de cansaço ao realizar atividades, diminuição de força muscular, redução na atividade física de um modo geral e também lentidão na execução de determinadas tarefas. Esses são os critérios físicos de fragilidade que são mais universalmente aceitos em função de maior facilidade de reprodução em ensaios clínicos. Mas existe também um conceito multidimensional da fragilidade que leva em consideração também componentes adicionais, como déficit cognitivo, transtorno do humor, o próprio suporte social desse indivíduo. Então, a sarcopenia é a manifestação central da fragilidade, associada à desregulação neuroendócrina e à disfunção imunológica. Isso tudo está interligado por alterações em citocinas inflamatórias, tá? com diminuição de hormônio de crescimento, de esteroides sexuais, aumento de resistência insulínica e tudo isso, desregulação do cortisol, resultando em envelhecimento vascular. A fragilidade é um marcador mais importante de mortalidade entre idosos em ambiente hospitalar por internações agudas. Então é um parâmetro muito relevante de avaliação nesse momento da Covid-19. E ela se relaciona com os outros elementos da síndrome metabólica, essas doenças crônicas que nós citamos, que pertencem ao grupo de risco maior para a mortalidade. Então, ela está interligada com a síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, a obesidade, dislipidemia, todas essas condições juntas e também a imunossenescência com a fragilidade vulnerabilizam o indivíduo a maior ocorrência de complicações. A gente tem que compreender a Covid-19 como uma doença que tem fases. Em sua fase inicial ela tem uma alta viremia, mas é seguida depois de uma fase de resposta imunológica que pode ser intensa e levar a complicações por esta razão. Então, dados da China mostram que os indivíduos complicam, em geral, com sepse, com síndrome da angústia respiratória, por volta do 9º, 10º dia, e nos indivíduos que foram a óbito, eles costumam ir a necessidade de ventilação mecânica por volta do 14º dia. Apesar de já termos dados de mortalidade elevadíssima em instituições de longa permanência no exterior, dados vindos da Espanha, dos Estados Unidos, mostrando uma mortalidade de 30% a 50% nessas ILPIs, tá? Nesses residenciais de idosos. No Brasil já começa a acontecer sinais de alerta. Temos uma notícia de antes de ontem, do dia 6 de abril, do coronavírus já causando casos em Vitória, tá? 22 casos em uma casa de repouso em Vitória. Então, apesar das recomendações, o Brasil não está implementando as medidas de controle preventivas com eficiência. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia soltou um documento em 17 de março de 2020 com as recomendações para as instituições de longa permanência para idosos, incluindo políticas de licença médica em que profissionais dessas ILPIs que venham a ter sintomas gripais sejam afastados, colocados em quarentena por 14 dias e substituídos. As visitas a essas instituições, elas estão proibidas, estão suspensas, devem ser suspensas nesse momento. A saída dos idosos também. Intensificar as práticas sanitárias de higienização, evitar aglomerações, as refeições devem ser preferencialmente servidas dentro de quartos, quando possível, isolamento de idosos sintomáticos em áreas protegidas, avaliar e monitorar toda a evolução diariamente, a iniciativa de imunização é importante, elaborar um plano de contingência, de atendimento a esses idosos, implementando o isolamento e o atendimento no local ou o fluxo de atendimento e encaminhamento para a unidade hospitalar quando for necessário.
Na Itália, infelizmente, o sistema de saúde entrou em colapso, a curva de ascensão de casos foi muito rápida, não havia leitos hospitalares suficientes para a população e eles tiveram então que tomar uma medida drástica, trágica, que é o descarte de pessoas idosas, né? Então, os indivíduos acima de 80 anos na Itália foram condenados à morte, independentemente de seu status funcional, independentemente de sua expectativa de vida. Esses indivíduos não tiveram chance a tratamento uma vez que adoeceram e isso contribuiu muito para o aumento de mortalidade na Itália. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos no Brasil se posicionou oficialmente com relação aos cuidados paliativos como uma abordagem para controle de sintomas, conforto e qualidade de vida. Esse cuidado paliativo deve ser oferecido em conjunto com o tratamento padrão de qualquer doença que ameace a vida, não devendo jamais ser associada com omissão ou exclusão, mesmo durante uma pandemia. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também chama a atenção que a idade cronológica, por si só, não é um preditor aceitável de doença crítica em relação à mortalidade e qualidade de vida nos indivíduos idosos internados em UTI. Então, a capacidade funcional prévia à internação mostrou ter influência na mortalidade. Idosos saudáveis e com boa funcionalidade podem ter, inclusive, melhor prognóstico do que determinados indivíduos jovens com outras comorbidades. Então, um dado importante também, os scores utilizados em UTI de prognóstico, como o APACHE, tá? Como o SOFA, dentre outros, eles são validados para prever desfechos, entre eles mortalidade de populações de pacientes na unidade de terapia intensiva. Não são úteis, porém, para indicação de encaminhamento para a UTI. Então é importante ressaltar que nos casos de doença incurável e terminal, o médico deve oferecer as medidas de cuidado paliativo disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal, a partir dessa decisão, desse diagnóstico correto de quem deve receber esforços na UTI e de quem, porventura, deva receber uma abordagem de cuidados paliativos. Para a orientação dessa escolha, foi elaborado um fluxograma pela seccional do Ceará, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que mostra então como proceder com idosos portadores de síndrome gripal. Sugere-se nesse fluxograma a utilização de uma escala visual dessa síndrome de fragilidade, que nos possibilita fazer um diagnóstico rápido, simples, fácil, até mesmo por não especialistas, por outros profissionais de saúde não médicos, tá, que podem contribuir nessa classificação. Essa é uma escala, como eu falei, muito simples. Eu vou adiantar aqui o slide para mostrar. Ela vai de 1 a 9, tá? Em que indivíduos vão de robustos, muito robusto, vulneráveis, passando pelo moderadamente frágil, gravemente frágil, até fragilidade mórbida e vulnerabilidade avançada. Então, voltando aqui a imagem para o fluxograma, a gente pode observar que, a partir dessa escala, se faz um fluxograma. A classificação 1, 2, 3, 4 e 5 de idosos robustos ou até mesmo pré-frágeis indica o manejo clínico igual ao de um indivíduo que não é idoso, né? Então vão ser feitos todos os esforços necessários e ele vai ser tratado dentro dos protocolos habituais da Covid-19. Por outro lado, indivíduos com essa classificação 6, 7, 8, 9, sugere-se, a partir da classificação de idoso frágil com dependência funcional, sugere uma abordagem mais cautelosa, tá? E a migração para cuidados paliativos caso não haja resposta adequada ao tratamento. Então, essa escala é de fácil aplicação, né? O indivíduo, por exemplo, portador de uma condição moderadamente frágil, número 6, ele precisa de ajuda até para tomar banho em casa. Um indivíduo gravemente frágil, número 7, ele não consegue sobreviver sem um cuidador, ele tem uma dependência total. Fragilidade mórbida, o indivíduo está restrito, acamado e assim por diante. Então, a partir dessa classificação de fragilidade, é possível a decisão e
a introdução de cuidados paliativos adequados para aqueles indivíduos de maior vulnerabilidade, que têm uma expectativa de vida menor, que têm taxas de complicações muito elevadas e nesse subgrupo a mortalidade é muito alta. Quando esses indivíduos conseguem sair, eventualmente, de uma unidade de terapia intensiva após um período de intubação orotraqueal, o que é raro, eles saem na condição, normalmente, de doente crítico crônico, de alta dependência, em estado vegetativo e sem qualidade de vida adequada. Então, por essa razão, recomenda-se os cuidados paliativos, que deve-se ater, nesse momento, ao manejo dos principais sintomas, envolvendo sintomas respiratórios, a febre, a dor, o estado confusional agudo, o processo ativo de morte ou sintomas de morte iminente. Muitas vezes esses indivíduos podem ser cuidados nas próprias ILPIs, na própria residência, tá? E evitar-se o hospital. Essa seria a situação ideal, se o sistema de saúde se organizar para fazer esse atendimento, ou até em unidades de hospitais de campanha, eventualmente. Então, na dificuldade com acesso venoso, existem estratégias como a hipodermóclise, o uso da via subcutânea para administrar a hidratação e diversos medicamentos, inclusive a própria morfina. E depois vem o momento da assistência ao luto, que também é importante, desde a comunicação do óbito, a comunicação dessa má notícia, os cuidados com o corpo, né? Nesse momento é proibido o velório, enterro imediato, não pode abrir nem o caixão, as famílias sofrem muito com essa situação, mas isso é necessário, não pode se fazer necrópsia, tá? Existe a necessidade de um apoio pós-óbito para a família e monitoramento também dos contactantes domiciliares que porventura venham a desenvolver sintomas. Gostaria também de chamar a atenção do uso de psicofármacos em idosos na Covid-19. Essa é uma recomendação desenvolvida pela Sociedade Espanhola de Medicina Geriátrica, que chama a atenção para a interação medicamentosa de alguns medicamentos psicofármacos com drogas que estão sendo utilizadas em ensaios clínicos, ou mesmo em protocolos já estabelecidos em determinados hospitais, que incluem possibilidade de uso de antirretrovirais, do uso da cloroquina, né, e assim por diante. Então, drogas comumente usadas, como o haloperidol no manejo de delírio, ele tem interação com antirretrovirais e também com cloroquina. É uma droga que chama-se a atenção para a possibilidade de um risco muito alto de alargamento do intervalo QT e precipitação de arritmias que podem ser fatais. Então, contraindica-se o uso do haloperidol em concomitância com esses outros fármacos. A risperidona faz-se advertências, usar doses menores. A olanzapina e aripiprazol são antipsicóticos que podem ser usados com mais segurança, ainda que se recomende sempre cautela com relação às doses. Ainda com relação a antipsicóticos, uma outra droga muito utilizada na população idosa é a quetiapina, né, que tem uso crônico, frequentemente em condições como demência. Então, essa droga também deve ser evitada em concomitância com esses antirretrovirais e com cloroquina, em virtude do risco de alargamento do QT e precipitação de arritmias, assim como a ziprasidona e a clozapina também pela mesma razão. Fármacos estabilizadores do humor, né? O lítio precisa de redução de doses, uso com cautela, né? A carbamazepina, a recomendação é descontinuar, enquanto drogas como ácido valproico, lamotrigina e topiramato podem ser usadas sempre com cautela. Com relação aos antidepressivos, né, a vortioxetina, desvenlafaxina, duloxetina são drogas que podem ser utilizadas sempre que possível com redução de doses. Mirtazapina e sertralina com um pouco mais de cautela, e já drogas muito comumente usadas como citalopram e escitalopram, existe um grande risco de alargamento do QT e de precipitação de arritmias. Então, essas drogas, pela Sociedade Espanhola, recomenda a interrupção e a substituição. Gostaria também de chamar a atenção nesse momento para o grave problema de saúde mental
que a todos assola, inclusive a nós profissionais de saúde, e os pacientes idosos, né, numa situação de isolamento, precisam de apoio e de medidas com relação à preservação da saúde mental, da minimização do impacto desse confinamento. Finalmente, gostaria de agradecer a atenção de todos e lembrar que essa é uma luta que se ganha junto, trabalhando em equipe, com valorização de cada um dos profissionais de saúde e que a gente possa trabalhar com calma, tomando as medidas de precaução, evitando contaminação, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Obrigado a todos.